Obrigado por nos receber. Queria que você começasse falando um pouco sobre o balanço que você faz desse início dessa legislatura. Eu que agradeço aí pela oportunidade, por estar sempre conosco aqui na Câmara Municipal. De fato, um início de ano muito conturbado, né? Nesses quase 5 anos aí de Câmara Municipal, é o semestre mais conturbado aí que nós temos. A gente sabe que quando muda o governo, né, início de uma nova legislatura, início de um novo poder executivo, as coisas de fato elas são mais complexas, né? Porque muda secretariado, muda servidores e precisa ali de um tempo a mais para essas adaptações e, como consequências, também começar a trabalhar aí em cima de novas propostas, novas proposituras com o novo governo. Mas nós tivemos aí diversos casos, né, de frutos passados, vamos dizer assim, do governo passado, que não nos deixou trabalhar no sentido de novas proposições, e sim de apagar incêndio, né? E foi isso que nós fizemos enquanto legislativo aqui, de uma forma muito assertiva por parte de todos os vereadores, né, nesse trabalho de fiscalização em desdobramentos de questões passadas, mas que estão tomando forma e vindo à tona agora nesse semestre, né, no início dessa nova legislatura. Então eu faço esse balanço como um trabalho muito persistente aí do Poder Legislativo em poder apagar incêndios, né, de coisas passadas, de questões passadas, mas volto a repetir que vieram agora, e enquanto Legislativo a gente sim precisa fiscalizar e precisa dar vazão a essas informações, a essas denúncias, possibilidades de irregularidades que chegaram para nós. E isso a gente fez, fomos nos tribunais de justiça, tribunais de contas também, acompanhar todos os processos que estão envolvendo o nome de Poços de Caldas, e é um trabalho que a gente vem fazendo aí em uma união, né? Uma união do Poder Legislativo, uma união dos vereadores. A gente vê que essa independência dos poderes ela tem que sempre prevalecer, né, para que a gente possa mostrar o trabalho de fato do Legislativo, que é de fiscalização, de proposição, mas de representação, né, de representar bem a população. E eu acredito que essa legislatura conseguiu fazer isso nesse primeiro semestre, né, e mostrar e ser transparente com as pessoas e trabalhar em conjunto pela população. Desses incêndios que vocês apagaram, estão apagando ainda, quais você acha que foram os mais importantes? Os mais importantes e ao mesmo tempo os que geraram mais desgaste, né? O primeiro foi da saúde, né? Aquela ruptura que aconteceu com um convênio com o Salto de Pirapora, né? Com a OS. Essa foi uma ruptura que o legislativo na legislatura passada bateu muito em cima da forma que foi feito esse contrato, né? Tudo aquilo que foi amplamente divulgado, as denúncias que foram feitas ao Tribunal de Contas referente às possíveis irregularidades, e hoje nós estamos vendo também avançar sobre essa questão. Essa ruptura ela foi importante, mas ao mesmo tempo nós ainda estamos colhendo os frutos dessa ruptura, porque quando você faz uma grande ruptura, você tem as consequências deles. Então, a gente ainda tem muitas demandas represadas da questão de saúde sobre consultas, exames, cirurgias eletivas, né? A Santa Casa de Poços, que assumiu junto com a Secretaria de Saúde, sim, vem fazendo um trabalho bem contundente, bem transparente aí, principalmente com esta casa, mas a gente sabe que ainda é muito cedo para a gente ter uma análise se de fato isso vai dar certo ou não. A gente espera que sim, né? Mas ainda a gente estamos colhendo os frutos negativos, vamos dizer assim, referente a essa questão. Então é uma questão que a gente ainda está trabalhando incansavelmente e ajudando e dando as nossas sugestões ali à Secretaria de Saúde, que tem, graças a Deus, tendo uma relação muito positiva com o Poder Legislativo, em poder ter esse trabalho de escuta. A Santa Casa da mesma forma também, em nome do Dr. Renan, sempre escutando os vereadores, em possibilidades de melhorias de processo, né, em fluxo de trabalhos também, acatando algumas sugestões do Poder Legislativo, sem interferência, mas sim no sentido de contribuição para prestar um melhor serviço para a população. A outra questão também que foi amplamente aqui debatida foi a questão da nomeação do ex-prefeito Sérgio Azevedo ao DME, né, a presidência do DME, uma questão também que desde quando foi levantado essa possibilidade de ser nomeado, nós já tínhamos entendimento, conversando com vários juristas, né, um apoio do nosso assessor jurídico também, que não era possível, que teria irregularidades nessa nomeação. O vereador Tiago Braz sim fez ali enquanto uma ação popular,
em seu nome, mas apoiada aí por todos os vereadores também. Isso teve um desdobramento positivo, né, até esse momento, porque foi uma liminar, mas foi uma questão que desgastou bastante, mas que a gente tinha certeza dessa irregularidade na nomeação do ex-prefeito. Agora, mais recente, nós tivemos também essa questão do ajuste fiscal, né, que a Câmara Municipal ela foi aí notificada pelo Poder Executivo, de acordo com o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas, né, onde o município ele ultrapassou a relação entre receita e despesa de 95%. E aí, para isso, precisa fazer uma série de cortes, né, de contenções de gastos, aí invocando o artigo 67A, que é o artigo mais restritivo no sentido aí, da Constituição, no que diz respeito à contenção de gastos. Então isso também está sendo um assunto bem discutido, aí, amplamente divulgado pela imprensa local, que isso vai gerar, acredito nós, aí, que um desgaste também, né? Ninguém quer ficar aí no sentido de contenção de gastos, né? A gente quer sim aplicar bem o orçamento do município, né? Apoiar as ações do executivo que for bom para a cidade. A gente está junto, mas a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade nas tomadas de decisões agora referente a essa questão. Lembrando que isso passa aí pela aprovação, né, um projeto de resolução pelo nosso plenário. Então, nas próximas semanas, com certeza, irá intensificar as discussões e teremos desdobramentos também sobre esse ajuste fiscal que o município precisa passar, e não só o Poder Executivo, mas também, né, todas as autarquias, os outros órgãos que envolvem a administração pública. Provavelmente esse projeto deve ser aprovado. Você acredita que sim? Como é que deve ser o andamento desse projeto de resolução aqui dentro da Câmara? A gente vai ter eu vou chamar uma reunião com todos os vereadores para que o nosso assessor jurídico ele possa explicar, né, os pós e contras a esse projeto, a essa resolução que precisa ser feita, né? Acredito eu também que deve ser aprovado aí, lembrando que o plenário é soberano, né, então precisa de 8 votos para poder passar esse projeto, porque a Câmara também precisa fazer parte dessas contenções, né? Lembrando que a Câmara ela sempre teve muita responsabilidade com o uso do dinheiro público, né? Então, os índices muito baixos, inclusive fomos premiados aí pelo Tribunal de Contas, pela nossa transparência, pela gestão que foi feita referente ao uso do dinheiro público com muita responsabilidade, mesmo fazendo as reformas importantes que a Câmara Municipal precisava. A reforma administrativa, onde nós aí fizemos uma reformulação por completa de plano de cargos e salários dos servidores, também abrimos concurso público, ainda estamos chamando, né, os novos concursados aí, sempre pensando em prestar um melhor serviço para a população, e mesmo com todas essas reformulações, equipando melhor o nosso trabalho aqui para os nossos servidores, a gente ainda tem um baixo índice de custo, de gastos aí, né, com o pessoal, com a estrutura da Câmara Municipal como um todo, referente ao nosso orçamento aqui. Por isso que eu acredito que nós temos que buscar um consenso entre os pares aqui, né, para que isso seja aprovado da melhor forma, mas ao mesmo tempo um compromisso com o Poder Executivo no sentido de ter mais transparência, né, no que diz respeito à situação financeira do nosso município, né? Então o que a gente vem pedindo aqui, enquanto mesa diretora, é que o prefeito possa fazer uma coletiva de imprensa, explicar de fato tudo que está acontecendo e por que chegou a esse ponto, né, dessa contenção de gastos aqui. A gente sabe que são coisas passadas, essa notificação não foi dos primeiros 6 meses aí do governo Paulo Ney, isso veio de coisas passadas e que vem aumentando ao longo do tempo. A Câmara Municipal vem alertando sobre essa situação também, nas audiências que foram feitas referente ao tema, vários requerimentos, moções referente a essa situação financeira do município, e mesmo assim, na gestão passada, isso não foi respeitado. E agora nós estamos aqui pagando a conta, vamos dizer assim. Mas a gente não tem que ficar aqui reclamando, e sim é buscar as soluções em conjunto. Então é um apelo que a gente faz aí ao Poder Executivo, né, para que tenha essa transparência cada vez mais assertiva junto à população, para chamar a população para o seu lado, colocar o pé no chão, arrumar a casa para Poços voltar a crescer. Como é que você avalia esses primeiros meses do Paulo Ney e a relação do Executivo com a Câmara? A relação com o prefeito Paulo Ney é muito melhor do que a relação que nós tivemos com o ex-prefeito, né? Uma pessoa que se mostra muito mais aberta ao diálogo, né? Os secretários também, assim, muito assertivos na comunicação com a Câmara Municipal, mas a gente sabe que isso ainda é pouco, né? A gente precisa
né, de fato, que não só a escuta, mas também escutar as percepções políticas e também projetos que vão impactar a vida dos nossos munícipes aqui nesse sentido de relação. Acho que é um ganha-ganha entre executivo e legislativo pensando na população. Então, por isso, eu acho que agora, nesses próximos 6 meses, é uma percepção que a gente tem que agora as pessoas não vão falar mais do antigo governo. Eles vão falar do governo Paulo Ney. Eu acho que esses primeiros 6 meses foram os meses de adaptação, como eu disse, infelizmente de apagar muito incêndio, mas agora é começar a colocar a casa em ordem, planejar e também melhorar e estreitar cada vez mais a relação com o poder legislativo, né? Chamar os vereadores para participar de decisões importantes que envolvam o nosso município em todas as áreas. Então, para isso, a gente se coloca à disposição. Eu já falei aqui por diversas vezes que os poderes eles têm que ser independentes, mas a harmonia tem que prevalecer para que a gente não deixe a cidade de lado. O projeto importante que a Câmara vai analisar nesse segundo semestre é o da proibição das charretes. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Você é favorável a proibir? Como é que você vê esse projeto atual? Sim, acho que é importante só contextualizar também sobre esse projeto das charretes, né? Algo também recorrente, cansativo a discussão aqui, né? Vários e vários anos já discute sobre essa questão da charrete. A gente vem acompanhando esse movimento a Brasil afora também, no sentido de finalizar mesmo os serviços de tração animal para fins turísticos em outras cidades. Em 2022 chegou um projeto, esse projeto teve uma ampla discussão, teve audiência pública, foi criada uma comissão de 3 vereadores acompanharam os trabalhos e naquele momento viu que o projeto tinha vários erros que não poderiam ser corrigidos pelo Poder Legislativo e aí em cima disso esse projeto foi retirado, né, com orientação dessa comissão pelo Poder Executivo. Então retirou esse projeto, infelizmente demorou muito para apresentar um outro projeto, foi apresentar um outro projeto só em março de 2024, meados de março de 2024, e infelizmente com os mesmos erros apontados no projeto passado. Então também fizemos várias críticas ali construtivas para poder melhorar o projeto, porque o Legislativo não poderia fazer as modificações, era de iniciativas do Poder Executivo, e mesmo assim não mandaram retirar, não mandaram as possibilidades de emendas para corrigir o projeto. Depois veio a questão eleitoral, e esse projeto ele foi arquivado, né? Quando você não vota, os projetos todos são arquivados na legislatura, eles são reapresentados ou desarquivados na próxima gestão. O que foi feito foi apresentado um novo projeto, há um mês atrás, referente à questão da extinção das charretes para fins turísticos, projeto bem mais tranquilo, mais robusto, simples, mais objetivo e sem vícios, né? Vícios ali que poderiam trazer ilegalidades ao projeto. Então, rapidamente, em consenso com grande parte dos vereadores, a gente achou viável fazer 2 emendas ali em consenso, reajustando de 15 para 20 mil a questão da indenização, da verba indenizatória aos charretistas, e também tinha a fixação de 90 dias, passando para 1º de março, o fim das charretes aqui em Poços de Caldas. E por que a gente já fez essas emendas? Porque a intenção era dar celeridade na votação e já na extraordinária que foi feita dia 18, a gente ia colocar esse projeto. Só que uma semana antes dessa extraordinária, os charretistas estiveram aqui, um vereador propôs uma audiência pública, o que não deixou que esse projeto caminhasse para a votação na extraordinária. Então nós já temos uma audiência pública marcada, dando mais amplitude aí à discussão, de forma igualitária, tanto os charretistas vão ter a palavra, quanto os defensores da causa animal. Quem vai presidir essa sessão é o vereador proponente, o vereador Ednei Leno, para que a gente possa, pelo sim ou pelo não, a gente encerrar esse assunto de uma vez aqui enquanto Poder Legislativo. Então a minha posição, os charretistas já sabem, é pelo fim da tração animal. Eu não voto, né, eu só voto no caso de empate, mas caso empate, o meu voto é pelo fim das charretes aqui em Poços de Caldas. Isso já total transparência a todos os charretistas. Já conversei com o advogado deles também, que já me procurou, já tive a oportunidade de conversar com várias das pessoas da causa animal aqui, e todos sabem a minha posição referente a isso. Então a intenção das emendas que fizemos era justamente para dar celeridade a esse projeto. Infelizmente isso não foi possível, inclusive já foram feitas outras emendas, né, por cima dessas que nós propusemos, e agora tem esse momento de audiência pública, que depois disso a gente já encaminha mesmo para que volte às comissões, faça as adaptações
para a gente encaminhar o projeto ao A plenário. audiência pública vai ser quando mesmo? Já está marcado para o dia 13 de agosto, às 18 horas. Então, você acredita que deve ser votado até quando? Eu acredito que até setembro esse projeto já esteja já pronto, apto, né, para plenário, para poder ser votado. E por que se vai ser votado em setembro, só em março que ele entraria... Foi É porque, na verdade, os charretistas ele tinham feito uma proposta de 2 anos após o projeto ser sancionado. Ou seja, se fosse sancionado em outubro, depois de outubro, 2 anos para frente, sim. Falei, não, é muito tempo. O que o executivo mandou em 90 dias é pouco, então vamos buscar um consenso ali e levar isso para 1º de março, pós alta temporada, pós o carnaval, para que eles pudessem ter um tempo hábil também. E aí, depois disso, começariam a receber a indenização. Né? O que a gente tinha proposto também era para que esse valor não seja pago à vista, e sim em parcelas, em 12 parcelas iguais, né, para que eles pudessem ter um respiro aí também durante um ano após a finalização dos serviços aqui impostos. Então, teriam aí mais de 1 ano e meio praticamente, né, entre finalização e as indenizações para poder reestruturarem aí e buscar outras saídas de fonte, de receitas aí para cada charretista, né? Então, o projeto prevê ali a ajuda assistencialista, as pessoas que encaixarem os seus perfis na questão assistencial vão receber aí a Bolsa Família, por exemplo, né? Enfim, outros benefícios, desde que encaixe as suas rendas ali a esses programas assistenciais. E tem alguma preocupação com o que vai ser feito depois com esse serviço, né, com a implantação das carruagens elétricas, ou isso não está em pauta ainda? Não, nesse primeiro momento, o Executivo não mandou um projeto sobre as carruagens elétricas. A gente sabe que o município perdeu aquele processo de licitação que foi aberto, né? Inclusive as nossas carruagens que viraram exemplo aqui, o protótipo que tem, já foi até adquirido por outras cidades e Poços ficou para trás nesse sentido. Então precisa abrir um novo processo licitatório para que tenha um novo processo referente às carruagens elétricas aqui em Poços, que eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Não vejo outra alternativa a não ser essas carruagens elétricas para substituir esse serviço. Certo. Então agora, voltando do recesso, como é que devem ser os trabalhos da Câmara ainda esse ano? O que o pós-caldense pode esperar? Acho que pode esperar muita intensidade nos trabalhos. Apesar de a gente estar em recesso, a gente não parou, né? Grande parte dos vereadores continuam na ativa, visitando os bairros, fiscalizando os órgãos públicos aí, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né? É um pequeno recesso apenas dos trabalhos parlamentares aqui dentro. No caso, as comissões, as sessões, as audiências públicas, mas o trabalho ele não para. Acho que tem muitos projetos importantes que ainda vão passar esse ano aqui na Câmara Municipal. Nessa extraordinária a gente votou projetos de fato que impactam a vida do cidadão, o próprio Refis, a anistia, o projeto de habitação, né, para que a gente possa ter mais casas populares também, outro projeto importantíssimo. Enfim, vários projetos aí que foram apreciados, dando celeridade, o Poder Legislativo contribuindo aí para o desenvolvimento da cidade, mesmo com tantos problemas que aqui nós citamos, né, a cidade não pode parar e pode ter certeza, e a população pode contar com a Câmara Municipal para que a gente possa dar vazão tanto na questão fiscalizatória, nas questões que ainda estão chegando para nós de possíveis irregularidades, mas tanto na criação de novos projetos e políticas públicas que vão impactar aí a vida das pessoas. A CPI da funerária também deve ter já alguns desdobramentos, deve começar a ouvir. Com certeza, já fez a juntada de documentos, né, que precisava para poder fazer os estudos, então acredito que agora retomando já na próxima semana os trabalhos aqui parlamentares, a comissão já começa a chamar as coercitivas aí, né? Chamar as pessoas para dar os seus depoimentos referente a essas, como disse, as possíveis irregularidades, né? Porque isso depois faz essa juntada no relatório, o relatório é aprovado e depois encaminhado aí aos órgãos competentes para de fato julgar o que é certo e o que é errado.